Estamos novamente ao vivo, aqui na Mutação Sustentável. Hoje temos mais uma live sobre as tendências ecológicas para a sustentabilidade e vamos falar um pouquinho sobre bioinovação com Jefferson Maiais. Vou convidá-lo aqui. Olá, Marcos, tudo bem? Nós vamos falar aqui hoje sobre um pouquinho sobre bioinovação. Olá! Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, tudo bem, Jefferson? Tudo bem, você? Tudo bem, gostei da luz, hein? Tá calor hoje. Tá A gente bem tem que iluminado. aproveitar, temos que aproveitar toda a luz natural que nós podemos, ainda mais um dia Ótimo, bonito como hoje. que legal. Aqui também, aqui abriu o tempo. Tá bem Ótimo. bonito. Mas eu tô com uma luz aqui específica porque eu estou aprendendo um pouquinho nesse ramo, sabe? Então, dizem que a luz é importante. Que ótimo. A luz é Bom, importante, ainda assim natural mais ainda. Eu estou falando de São sim, Paulo, deve estar por volta de 35, 36 graus no momento. Mentira, muito quente. já passou, mas foi um dia bem quente hoje. Que legal. Conta pra gente aqui quem que é você, um pouquinho de você, por que que você chegou até aqui, Perdão. antes da gente entrar no nosso papo de bioinovação. Como, perdão? Antes da gente começar o nosso papo sobre bioinovação. Uhum. Antes da gente começar sobre o papo, Isso, fala um pouquinho sobre você. Quem que é eu você para as pessoas te conhecerem? bom, meu nome é Jefferson, sou um profissional de inovação há muitos anos, desde 2013, e decidi entrar no ramo de inovação sustentável há uns 2 anos atrás, através de um mestrado que eu fui fazer na França, na Universidade de Paris-Saclay, que aborda justamente a intersecção entre inovação e sustentabilidade, né? Eu estava buscando justamente poder adentrar na área de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo continuar trabalhando com uma parte que me interessa muito, que é a inovação. Eu já fui responsável por inaugurar um laboratório de inovação no Carrefour. Já trabalhei no consulado britânico como gerente de inovação, responsável por conectar os dois ecossistemas de inovação entre o Reino Unido e o Brasil. E ultimamente estava trabalhando numa startup francesa, uma consultoria de inovação, que olha justamente todos esses processos transformacionais que nós temos no mundo, focados em transformações sociais, ecológicas e econômicas. Que legal, muito legal, lindo. Para quem está chegando aqui, ouve-se muito sobre inovação, né? É uma palavra hoje que está super, vamos dizer assim, na moda, né? Na boca dos negócios, do empreendedorismo, mas dando uma visão geral, assim, o que, que é a inovação em si dentro das ferramentas, das técnicas, e o que difere da bioinovação. Sabrina, muitas pessoas perguntam para mim, mas o que é inovação, né? É uma palavra um pouco que está na boca de todo mundo e é uma coisa que todo mundo que tem um pouquinho de criatividade e que gosta de sacudir um pouco o status quo faz no dia a dia. A inovação nada mais é do que o processo de transformação eh, de criatividade que é gerada por nós mesmos, né? Uhum, Então, a criatividade precede qualquer inovação que é feita. Então, a inovação, inovar, como as pessoas falam, né? Nada mais é além de fazer uma coisa diferente do que já é feita, né? Uma coisa pode ser um pouco diferente, né? Que é o que a gente chama de inovação incremental, né, que é uma mudança, digamos assim, em vez de você fabricar um produto com uma especificação, você faz um melhoramento, isso é uma inovação incremental. E aí você tem uhum, uma inovação mais transformadora, que é justamente o lançamento de algo completamente novo no mercado. Dentro das empresas ou no meio, digamos, de inovação,
existem milhões de definições, né? Milhões de definições, milhões de formas como as pessoas tentam encarar a inovação, seja como processo, seja como novo produto, seja como novo modelo de negócio. As empresas encaram a inovação como uma forma de tornar-se mais competitivas, né? Ter um produto mais competitivo ou lançar novos produtos, né? Existem empresas que têm uma área dedicada à inovação, existem outras empresas que simplesmente fazem inovação por si próprio, tem uma cultura de inovação, né? A inovação ela tem que ser estimulada através da criatividade. Então, para isso, você tem diversas formas de estimular essa criatividade, através principalmente de utilização de técnicas de design thinking ou de brainstorming, né? Que faz com que as pessoas sejam estimuladas a co-criar coisas novas, né? Num ambiente seguro e completamente isolado do que elas fazem no dia a dia. Uhum. Que tipos de estímulos, assim, de exemplo, que poderia dar que ativa essa criatividade? Milhões de coisas, né? Eu, principalmente, no laboratório que eu pilotava, eu tinha sempre muito doce, porque o doce estimula a criatividade. Então Muitas quando eu cores. estudava, tinha prova difícil, eu fazia uma panela de brigadeiro, então eu tava... Deveria ajudar. Ajudava. Deveria ajudar, né? Muitas cores, as cores estimulam a criatividade, ao não pensamento linear, né? Por isso que é usado muito post-its nesses brainstormings, porque os post-its estimulam outras partes do cérebro a trabalhar. E também temos outras formas também, como eu já utilizei até de meditação em salas de design thinking, porque isso ajuda as pessoas a se desconectarem do que elas estão pensando, abrir espaço, oxigenar um pouco o cérebro delas para que outras coisas possam vir. Então, muitas dessas coisas acontecem. Você me perguntou o que difere a inovação da bioinovação. Estamos falando de temas muito complexos aqui, né? Sempre a inovação por si já é um tema muito complexo, né? Porque dentro da inovação nós temos a inovação que só estimula a criatividade, nós temos a inovação tecnológica, nós temos a biotecnologia, a tecnologia ela vem da inovação, né? E também temos a bioinovação, que é a utilização de matérias, né, de princípios vivos para a aplicação de tecnologia. A vacina é um grande exemplo disso, né? Eu acho que a vacina que nós temos agora contra essa pandemia horrorosa que tem devastado o mundo, feita em tempo recorde, é um grande exemplo de inovação, né? As vacinas demoravam anos para serem desenvolvidas e agora do elas foram avanço da desenvolvidas ciência biológica, né? Da ciência biológica, né? A ciência está intrinsecamente ligada à inovação, né? A ciência ela precede a inovação, porque a inovação é simplesmente colocar-se em prática o que a ciência tem pensado. Então, quando você desenvolve uma vacina, ela precisa chegar às prateleiras, né? Então, os cientistas pensam na parte biológica e o desenvolvimento em si da vacina ela é feito através de processos inovadores. Tá? É muito até engraçado a gente falar sobre tendências de bioinovação, mas na verdade a bioinovação está aí há muito tempo, né? Há muito Sempre tempo. esteve, né? Sempre esteve. Sempre esteve. E acho que o exemplo da natureza ao se criar, ao se inovar, acho que o melhor exemplo, acho que o maior estímulo também, talvez, de uma criatividade, né? Claro, uma prática de observação da natureza. E Sim. eu acho incrível, incrível tudo que estão desenvolvendo a partir daí, né? As tecnologias baseadas no aprendizado, na sabedoria da natureza, nos processos da natureza, processos ecológicos. Teria algum exemplo, né, do que nós temos aí a partir da bioinovação? Olha, você falou dos processos ecológicos e de inovação através da natureza. Tem um tema que me é muito caro e que eu descobri recentemente e sou apaixonado, que é a biomimétrica. Você conhece a biomimétrica? Biomimética é quando utiliza, acho que os exemplos dos processos mesmo, né? Da natureza, e você imita ela. É isso? É inspirar-se na natureza, né? Porque a natureza, a natureza está aqui há 3,8 bilhões de anos, né? E a gente observa que na natureza nada é desperdiçado, tudo é reaproveitado, né?
E a natureza é uma coisa muito perfeita. A natureza é uma inovadora disruptiva, né? De uma perfeição sem tamanho e de uma fonte de inspiração sem tamanho também. A, a natureza, ela aproveita todos os recursos, otimiza os recursos e sabe muito bem aproveitar todos eles, né? Então, a biomimética ela é utilizada há muito tempo já, mas ela foi pensada dessa forma como ela é estudada hoje só em 1997, por uma bióloga americana. Muito recente. Muito recente, né? Nós temos muitos modelos, muitos exemplos de biomimética, né? Que é usado há muitos anos. Um deles é a partir da observação da natureza. Um observador de pássaros engenheiro, né, no Japão, pôde entender como resolver um grande problema dos trem-balas japoneses, que fazia muito barulho quando eles saíam dos túneis, né, causando uma explosão sonora quase insuportável para os moradores. Através da observação dos pássaros, ele viu que um dos pássaros com bico, não me recordo exatamente o nome dele, talvez você saiba? Não. Não. Agora de cabeça Um desses pássaros, quando ele mergulha dentro d'água, o bico dele, ele absorve todo o som e toda a pressão. Então, observando esse processo, ele simplesmente copiou esse formato do bico de um pássaro, né? E desenhou um novo bico para o trem-bala, que é usado até hoje, não só nos trem-balas, mas em todos os trens de alta velocidade no mundo, é inspirado nisso. Então, observando a natureza, a gente pode saber como a natureza, ao longo de todo esse tempo, tem resolvido os problemas da Terra através da inovação, inovando por si própria, né? Um outro exemplo de como a natureza é inovadora foi a invenção. A natureza inventou as flores. As flores vieram quase 3 bilhões de anos depois, né? As flores vieram para resolver problemas biológicos e o formato das flores para receber insetos e tudo que ela gera é tudo para ser reaproveitado mesmo. Então, foi uma tecnologia disruptiva criada pela natureza para resolver alguns problemas que tinham no ecossistema ao redor. Sim, tá. É lindo. É simplesmente lindo, não dá nem para descrever, para pensar e falar que agora a natureza ela está resolvendo o problema, ela está buscando sua forma de adaptação, aprendendo com as adversidades e buscando inovar para permanecer aquilo de uma forma sustentável, né? Exato. E o quanto que é necessário um ecossistema inteiro, né? A ligação, as teias de vários organismos, vários sistemas, né? Para poder fechar a conta ou fechar a ponta de um problema na natureza, assim como você trouxe o exemplo da flor, né? Ela veio depois e com certeza depois veio o que? A polinização, né? Então, e aí para dar a sequência e a prosperidade da natureza. Então, é muito abundante, né? Usar de exemplo o aprendizado da sabedoria para aplicar no nosso dia a dia. A natureza é de uma diversidade gigantesca. Estudá-la, além de ser um prazer muito grande, né, se conectar consigo mesmo, né? Quando a gente estuda a natureza, saber que ela pode trazer soluções e novos modelos de pensamento, de negócios e de vida, saber que a solução está dentro de nós mesmos. E muitas vezes as pessoas pensam, nossa, a natureza é um obstáculo ao desenvolvimento humano. Pelo contrário, ela é uma fonte de resolução desses mesmos problemas que nós estamos causando por ela, né? E temos que pensar também que nós não somos desconectados da natureza, nós somos parte da natureza, né? Sim, então, sim. Saber que nós agora estamos nós olhamos para a natureza como fonte de solução de problemas é uma coisa muito interessante. Nós temos muitos outros exemplos de biomimétrica, né? Na parte de arquitetura, né, no design de prédios, com pinzeiros, eles sempre serviram de esses prédios bonitos, marrons, com esses buraquinhos que a gente vê em vários lugares do mundo, principalmente aqui no Brasil,
eles são inspirados em cupinzeiros, né? Os cupinzeiros, eles têm um formato que favorece a ventilação natural, né? Então, a gente vê muitos desses prédios que tem esses buracos, assim, que sugam a ventilação e levam até o teto, ventilando todos os andares. Isso nada mais é do que copiar um cupinzeiro, né? Olha que coisa Sim. maravilhosa. E você aproveita todo o circuito natural, né? Uhum. Reduz e economiza energia, que é outra questão, outro problema, né? Que a natureza vem, a bioinovação vem para solucionar nossa questão energética, né? Que a gente precisa levar. É, Então, traz mais exemplo. Vamos lá, dei uma fugida aqui. Vamos falar mais Mas, exemplo. Da eficiência energética. Voltou. uhum, Voltando para a biotecnologia, os biocombustíveis, né? Hoje em dia tem surgido também, né, a grande fonte de biocombustível, né, mais conhecido, tem o etanol, tem uhum, o próprio biodiesel, né, ou proveniente da soja ou do milho, mas também estão sendo desenvolvidas outras fontes para atender a parte de biocombustível. claro. Formação de gás, o biogás, ele Uhum, vem de um processo de transformação também dos próprios compostos orgânicos contidos no ecossistema ali, né? sim. Então, é, tem Você, crescido. Pode ir lá, pode é falar. que você trouxe esse exemplo de biocombustível, de tecnologias de energias limpas, né? Muitas vezes nós esquecemos, o Brasil é uma referência mundial nesse quesito, né? Nós temos a nossa matriz energética, ela é feita de muito recurso hídrico, né? Temos a Itaipu, Sim, né? Que é a maior geradora de energia hídrica do mundo, já existe desde os anos 70. O Brasil é uma referência nesse quesito de utilização de energias renováveis através da água, sim, sim. Há né? muito tempo, há muito Há muito tempo. tempo, desde o final dos anos 70, nós já temos Itaipu, usamos gás também, né, que também é uma fonte menos poluente do que, por exemplo, o carvão e o petróleo. Então temos bons exemplos também. E hoje em dia o que tem se usado muito e tem virado uma tendência é o hidrogênio, né? O hidrogênio é a grande aposta do governo japonês. É um recurso que requer muita tecnologia, que encarece um pouco a produção de carros e automóveis e tudo, e avião, inclusive. Já temos, inclusive, uma fábrica de aviões na França que fabrica aviões que rodam a hidrogênio. O grande problema disso é justamente o preço da fabricação disso, mas ainda existem muitas tecnologias sendo desenvolvidas nesse sentido. Uhum. E olhando pelo quesito de biodiversidade, nós estamos muito bem nutridos aqui no país, né? Então, o quanto é importante se desenvolver um plano voltado para bioeconomia, né, como um todo, né? Um plano de bioeconomia e que engloba aí todas as etapas de uma bioinovação, né? Acho que a economia circular também entra dentro da bioinovação, dentro Ah, do sim, contexto de claro, claro. bioinovação. O Brasil tem o potencial para ser um grande exemplo, para ser um caldeirão de biotecnologia, de bioinovação, de tudo quanto é relacionado à sustentabilidade, porque temos um dos biomas mais diversos e ricos do mundo. Temos mais de 67% de todo o território amazônico, Temos né? amigos seus aqui te acompanhando. Já vi um Bonjour, agora outro da França. Ah, que bom, fantástico. Legal. Então nós temos muito, nós somos um caldeirão natural, né? O Brasil realmente, se quiser, ele pode ser uma grande potência bioinovadora, sustentável do mundo, né? Nós temos aqui também, sempre que eu estou acompanhando o que está acontecendo lá fora, eu sempre me deparo com outros profissionais brasileiros que também estão buscando a mesma coisa. Então já Uhum. existe um conhecimento intrínseco aqui no país de pessoas que entendem as tendências do que é preciso acontecer. E uma vez que o país comece a entender a seriedade e as oportunidades que existem com esse novo modelo econômico, que é justamente o que você estava mencionando, a economia circular, o Brasil é um celeiro muito vasto para isso, né? Para quem não conhece a economia circular,
é um outro conceito muito abrangente, que tem tido sua utilização usada de uma maneira muito mais frequente nos últimos anos, né? É um novo modelo econômico, né? O nosso modelo econômico ele é baseado numa economia linear. O que é uma economia linear? É uma economia que extrai, produz, consome e descarta, né? Sem fechar esse ciclo, né? A economia circular pensa... A gente pensando, achando que tudo termina numa cova, né? Tudo Ou termina num numa cova, né? buraco, Sem levar em escondido. consideração de que justamente estamos lidando com recursos finitos, né? A natureza a natureza não é infinita, né? Então nós temos que levar isso em consideração. O Ela nosso se modelo, regenera. ela se regenera, mas ela não pode ser destruída, né? Da forma que tem sido. Então, assim, a economia circular, que é a base de muitos modelos inovadores de sustentabilidade, ela leva justamente isso em consideração. Ela considera a circularidade de tudo que é produzido. E isso, existe uma concepção um pouco equivocada de que a economia circular se resume à reciclagem. Sim. E isso, ela faz parte, é uma parte interessante e muito importante da economia circular, mas não única. Nós podemos pensar como nós podemos pensar em já criar produtos que vão ser reutilizados da mesma forma que eles foram criados. A gente pode pensar em produtos que vão ter o ciclo de vida deles estendido. O importante é que tudo seja reaproveitado. Então, a economia circular promove uma economia onde tudo que é produzido é reutilizado, ou reciclado, ou estendido, ou refabricado. Mas ele, ao contrário da economia linear, que é a economia preponderante de hoje em dia, nós não desperdiçamos, nós não vamos criar, desenhar um produto, por exemplo, como uma garrafa PET, sem imaginar o que vai acontecer com ela. Então, a economia circular tem muito a ver com o design, né? O design do produto, né? O que acontece quando a gente está pensando no desenvolvimento do produto. Eu, que sou um profissional de inovação há muitos anos, sempre tive essa preocupação quando eu crio, quando eu estimulo as pessoas a pensar coisas novas. Eu sempre tive essa preocupação. Nós estamos pensando na jornada do cliente, nós estamos pensando no ciclo de vida desse novo produto e onde acaba esse ciclo de vida. O que acontece com tudo isso que a gente está produzindo, né? Onde é que vai parar? Nós vamos só consumir e até quando e para quê? Né? Então, a economia circular promove justamente essa maior responsabilidade, tanto ambiental como social, como pessoal, né? Nós temos que ter responsabilidade, afinal de contas, a economia circular promove essa mudança de pensamento. O que vai acontecer com essa garrafa PET que eu estou comprando? O que vai acontecer com o meu tênis quando ele se acabar? Por que ela tem a economia circular também tem 6 R's, né? São 6 coisas que ela procura promover: a reciclagem, a recuperação, a restauração, a reeducação, a redução e a reutilização. Né? Então, reduzir, e elas estão muito conectadas, né? Reduzir é reeducar. Né? E o fechamento, a soma de tudo isso, a gente vai ter uma regeneração no final, né? Conseguir manter uma regeneração dos nossos recursos, assim como se deveria ser. É muito importante quando você trouxe essa questão da reciclagem, porque seria entrar nessa ideia de economia circular, você dando a circularidade, mas tendo o mesmo pensamento de solução de problema. Né? Só que aí tem que ligar que para um processo de reciclagem, hoje a gente já recicla praticamente, se pegar o contexto do Brasil, 3%, né, do total dos resíduos recicláveis, do que são coletados. Então, 3%. Imagina se na economia circular a gente aumente essa taxa para 20%, que já vai ser um ganho, um grande investimento, 20%, 30%. A gente não vai conseguir ainda resolver a questão de todos os problemas, né? Porque a gente vem, além disso, a gente vai colocar mais tecnologia, né? Mais logística, para poder permitir que tudo isso funcione. Então, não vai atingir a causa, a raiz.
E quando a gente fala sobre a natureza, também o que me veio, né, você trazendo o histórico de 3,8 milhões de anos, bilhões de anos atrás, os processos naturais, biológicos da vida que se começaram, nós chegamos aqui justamente depois que tudo estava pronto, né? Todo esse processo de reciclagem, de ciclo da natureza, está aí. Então, a economia circular, ela separa entre ciclo técnico e biológico, né? Para a gente aproveitar dentro do ciclo biológico, destinar, né, esses resíduos, por exemplo, jogar numas condições que a própria natureza consiga manter o processo dela Claro. natural de resolver o problema. Então, ou seja, a gente conta com serviços que o próprio ecossistema e biodiversidade pode nos propor, né? Ela está trabalhando para nós. Nós precisamos de inovação para isso, né? A natureza já tem utilizado inovação há muito tempo Sim. justamente para que esse processo seja contínuo, né? A, a economia circular, além de propor um novo modelo econômico, ela pensa justamente em como é que a natureza pode ter um papel fundamental e um papel, não um papel fundamental, ela é um papel fundamental, porque ela provê todos os recursos que nós precisamos, né? Então, como é Uhum. que a gente pensa de uma maneira circular, levando-se em conta as restrições de recursos que nós temos, o crescimento populacional, e uma coisa que a inovação ecológica faz é muito pensar em como é que a gente vai submeter a criação de novos produtos às restrições de recursos. Então, por exemplo, quando nós estamos desenhando um novo telefone celular e estamos pensando que tipos de recursos naturais ele utiliza, nós temos que pensar justamente se esses recursos não vão se exaurir em alguns anos e se é realmente necessário que nós descartemos esses telefones ao final do ciclo de vida dele. A gente tem muitas empresas que, bom, nós temos o iPhone, que sai um iPhone novo todos os anos, né? E Uhum. cria-se uma expectativa dentro da criação dele. E às vezes nós vemos que as empresas não têm esse nível de responsabilidade. Agora parece que os iPhones não vêm mais com, com carregador, etc. Nós temos iniciativas também regulatórias, né, que são muito bem-vindas, sobretudo da União Europeia, que atua muito fortemente nessa parte de economia circular, que tem como diretrizes agora que vai ser implementada, acredito, nesse ano ainda, que todos os carregadores de telefone, para evitar a duplicação e o uso e a fabricação desnecessária, todos os carregadores têm que ser o mesmo, o que faz muito sentido, né? Por que a gente vai incentivar a fabricação? Quantas pessoas não têm 5, 6 carregadores em casa? Por Uhum. que Fone a de Apple, ouvido. fone de ouvido, por que a Apple precisa mudar com tanta frequência o tipo de carregador para a gente continuar acumulando um, esse tipo de resíduo, né? Que depois a gente Uhum. não tem nenhuma responsabilidade para saber o que vai acontecer com eles depois. Eles não são coisas assim, para a gente pode não parecer muita coisa, mas se você multiplicar isso pelos bilhões de pessoas que consomem aparelhos eletrônicos todos os anos, é realmente uma pena se a gente continuar simplesmente fabricando isso. E a economia circular acaba pensando também em como reutilizar esse tipo de coisa. Então, e com Uhum. o uso da tecnologia. Então, nós temos muitas inovações interessantes nesse sentido, né? Nós temos uma outra inovação muito interessante que, ao mesmo tempo que reutiliza esses resíduos eletrônicos que não estão sendo reutilizados, nós, nós podemos utilizar esses resíduos para fabricar sensores que são colocados nas árvores, né? Esses sensores que são fabricados com tecnologia da internet das coisas, eles servem para avisar os órgãos competentes quando uma árvore está sendo desmatada. Olha só que interessante. Então, através da tecnologia, nós conseguimos fazer o uso de uma circularidade, que é reutilizar Uhum. produtos que estavam não sendo mais utilizados, e nós conseguimos fabricar sensores tecnológicos que conseguem observar e nos avisar do desmatamento, né? Olha só que interessante Muito que, a, interessante. que a inovação, que papel que a inovação pode ter
não só em incentivar mais níveis de consumo de coisas novas, mas Uhum. também para resolver os problemas que estão sendo criados por nós. É, uma das tendências, né? A gente tem falado várias tendências aqui que inclusive está lá no e-book, né? Bioinovação, bioeconomia, economia circular, é a desmaterialização. Outra, né? Mais uma é a desmaterialização, né? A gente sair dessa ideia onde que nós temos que resolver tudo com mais matéria, né? Com mais um produto, né? E passar aí de consumidor, né? Para usuário de um eletrodoméstico, por exemplo. Né? A Uhum. gente não precisa ter uma máquina, todo mundo uma máquina de lavar roupa em casa, né? Mas que a gente pudesse ter uma locação, uma mensalidade de um serviço de máquina de lavar, ou se não um lugar, lavanderias, né? Acho que a lavanderia é um grande exemplo disso e que Uhum. poderia ser muito mais, poderia inovar de alguma forma ali dentro para que ela aproveite dessa onda, né? Sim, E tenha uns pacotes talvez mais atrativos para que as pessoas mudem dessa mentalidade, né? De fazer o uso claro. das coisas e não de ter, né, a posse de objetos, né? A economia circular está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né? Dentro da economia circular, como são muitos conceitos, as pessoas às vezes até ficam confusas. E eu fico confuso Sim. também, confesso. Mas dentro da economia circular nós temos a economia colaborativa, né? Que está tão presente na nossa vida. A economia colaborativa, como o uso de carros, né? O Uhum. Uber é um grande exemplo disso. Você acabou de falar das lavanderias, que é você fazer uso nós não precisamos de um carro, nós precisamos nos transportar, certo? Essa é a verdade. A posse, ela Entender não o é, propósito, né? né? Realmente do que a gente precisa. Exato. Então, através desse modelo, nós podemos colaborar usando o mesmo, o mesmo material que foi fabricado uma vez e que fica obsoleto, né? Digamos, um carro que não é utilizado, em vez de ser uma Uhum. posse, ele vira um serviço, né? Temos milhões de exemplos, além da lavanderia, do Uber, né? Nós temos os aplicativos, as plataformas servem justamente para incentivar esse tipo de atividade para que a gente reduza o uso. Um exemplo importante, temos na Holanda, os Países Baixos, né? Eles são um grande exemplo de circularidade, de sustentabilidade. Eu tive a honra de ter morado lá por 3 anos e meio e eu vi como é que as pessoas levam isso a sério. Nos últimos anos, isso tem sido mais levado a sério ainda. Temos a Philips, né, que é uma fabricante entre vários eletrônicos também De lâmpadas. de lâmpadas, né? Então, foi pensado no modelo muito interessante no aeroporto de Amsterdã, o Schiphol, de substituir a compra de lâmpadas pela utilização de iluminação, né? Uhum. Ele Então, vender, em vez de vender lâmpadas, vender a iluminação. vender a iluminação. Então, a Philips é responsável pela manutenção da iluminação do aeroporto e não simplesmente pela venda de lâmpadas, Uhum. né? Isso faz com que a empresa invista numa cadeia muito mais ecológica e muito mais eficiente do uso da iluminação e para poder reaproveitar também. Imagine você ter imagine a complexidade de gerenciar, eu não sei agora de cabeça, mas é um número estratosférico de lâmpadas, né, que é utilizado num aeroporto gigantesco, um hub como é o Uhum. Schiphol em Amsterdã. Então imagine esse serviço, o ganho de economia, o ganho de não só o ganho de economia, eficiência energética, como você evita o desperdício, são vários quesitos que é uma situação realmente de ganha-ganha, né? E para as empresas, isso é importante ser notado, que a sustentabilidade não é um peso, né? É uma oportunidade de ganho econômico. Com Então, certeza. as empresas têm visto isso cada vez com maior frequência. As áreas de sustentabilidade estão incluídas a outras áreas mais estratégicas do negócio, simplesmente porque elas fazem essa diferença. Então, Uhum. existe muito ganho de economia, corte de custo e oportunidades, tanto de marketing como de inovação, como também de reinvenção de modelos de negócio dentro dessa proposta de sustentabilidade com economia circular. Legal, legal. O que me veio aqui também, você falando sobre isso, é que durante as últimas décadas, a gente tem olhado muito para uma questão de ser eficiente.
de sempre fazer mais com menos. Só que isso acabou reduzindo um pouco a qualidade, né? A economia circular, ela vem justamente para também retornar isso. De novo, você voltar um olhar para uma qualidade, para algo que seja efetivo, né? E não só ganha-ganha, uma situação, um relacionamento de ganha-ganha-ganha, porque o terceiro a ganhar é a própria natureza que está fazendo parte, né, desse ecossistema de solução de problemas. E ela também vai ter seu benefício de ser restaurada para ela continuar saudável, nos atendendo. E Claro, sair dessa claro. mentalidade, né, de escassez, de fazer mais com menos, né, sempre pensando na economia e olhar mesmo para a abundância que a própria natureza tem aí escancarado para nós, para saber fazer o bom uso dela, né? Precisamos também de uma nova forma de pensar, uma nova mentalidade, não olharmos para a natureza como uma entidade separada, como se nós fôssemos seres que não pertencem à natureza, que não existe conexão entre nós e as árvores, entre os insetos, entre os animais, entre tudo, né? Então, nós não somos seres separados, nós somos a Uhum. natureza, nós pertencemos a ela, né? Nós fazemos parte desse ecossistema, não deveríamos olhar para ela de uma maneira separada, às vezes até olhar como se fosse algo distante, pouco importante, ou simplesmente como uma fonte de recursos para que a gente chegue ao que a gente quer. A natureza é maravilhosa, né? Sim, e está presente na nossa vida. Nós De somos uma todas as teia, formas. tudo interligado. Legal, Jefferson, adorei o nosso papo. Eu Foi também. muito, muito legal. Eu acho que dá assim para repetir, para a gente falar mais ainda sobre essas inovações, as bioinovações. A gente Claro. podia até criar um quadro assim, tipo, uma vez por mês. Vamos fazer uma geralzão do que apareceu aí de inovação. Será um grande Para prazer. o pessoal assim que acredita, né, que criatividade, inovar não é para qualquer um, etc. Assim, que dica você daria ou de prática para poder despertar essa característica que acaba sendo inata de todos, né? Ou não? A inovação é para qualquer um, sim. Eu acho que basta ter uma certa curiosidade intelectual ou uma vontade de querer sair do seu, da sua rotina, seja uma coisa muito simples, como ao invés de se levantar pelo lado direito, pelo lado esquerdo da cama, mudar algum hábito no trabalho. Nossa, caramba, isso é difícil. Não é tão assim, não. Mudar o lado da cama. As Brincando. pessoas às vezes têm certa dificuldade. E meu Não, isso é... trabalho como instrutor de inovação é justamente isso: é fazer essas provocações para que as pessoas saibam que inovar não é uma coisa tão difícil Uhum. e não tão custosa. Eu promovo sempre a cocriação, ou seja, a cocriatividade. As pessoas podem criar juntas, as pessoas podem inovar, as pessoas podem fazer isso no trabalho. Existem frentes em muitas empresas que servem justamente para isso. Eu promovo o intraempreendedorismo, né, dentro das empresas, que é justamente programas que fazem com que empreendedores, empregados. Então, como você consegue fazer com que a empresa tenha uma parte dentro dela que funcione como com a agilidade de uma startup, né? Uhum. E para isso você tem que dar autonomia para as pessoas, saberem que elas têm a capacidade, que elas têm a liberdade para errar, para criar coisas que de repente não tem não existe demanda Uhum. ou não tem não adere às necessidades da empresa ou do mercado ou ecológicas. Então meu Sim. trabalho é justamente isso, é criar sessões de brainstorming para que as pessoas entendam que se a solução que elas estão criando pode ser levada a alguma coisa. Através disso eu uso a metodologia Design Thinking. Tá? Uhum. Agora, para aquelas pessoas que querem justamente inovar no dia a dia, além de tentar se levantar do lado direito da cama ao invés de esquerdo, as pessoas podem sempre tentar saber se no trabalho delas existe essa liberdade de propor coisa nova, né? Estimular essa Uhum. criatividade. Tentar sempre usar coisas que não são simplesmente copiadas, né? Então,
tentem conversar com os amigos sobre coisas diferentes, ter ideias novas, empreenderem muito disso. É por isso que inovação está intrinsecamente ligada às startups. As startups são essas iniciativas de criar coisas novas. A inovação simplesmente coloca metodologias e estruturas de pensamento para que você chegue a um resultado final, que é criar uma coisa nova que parte de uma ideia. Então, as pessoas podem tentar se informar mais sobre inovação, não só sob o ponto de vista tecnológico, mas sob o ponto de vista de criação, né? E não digo criação só de novos produtos, mas de novas ideias, novos processos. Então, eu ouvi uma vez a palavra combinatividade, eu achei o máximo, que é você nada mais é do que combinar coisas, né? Para você fazer um pouquinho, não é que nem totalmente diferente. Às vezes um grauzinho a mais que você muda em alguma coisa, você já está inovando e está funcionando para você resolver alguma coisa. Com certeza, com certeza. Temos muitas formas de inovar. Legal. A natureza agradece. Jefferson. E nós também. Obrigada pela sua atenção, pela presença, foi muito legal. Vai ficar gravado aqui, tá bom? Então, agradeço também quem apareceu por aqui. A gente não teve perguntinhas, mas se surgir, vai ficar lá gravado para quem quiser comentar alguma coisa e criar junto com a gente, quem sabe. Foi um prazer, Sabrina. Legal, estou à disposição para a gente bater papo novamente. Tá bom? Tá bom, vamos marcar. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.